Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina História da Computação, tá? Na aula passada, a gente viu, né? Nós vimos ali nos primórdios, podemos dizer assim, vimos o abaco, as máquinas ali mecânicas, né? Não tinha ainda nem eletricidade na época, e a visão genial de Babbage e Lovelace, né, que eram ali os matemáticos, né, super inteligentes, e conhecemos os primeiros computadores eletrônicos, como o Colossus, né, e também o ENIAC. Aquela foi a fundação, gente, o momento em que a computação deixou de ser apenas uma ideia e se tornou uma realidade. Ainda que uma realidade com máquinas do tamanho de salas, pesando toneladas, gente, e também consumindo muita energia, como se não houvesse, né, o amanhã ali. Hoje a nossa jornada continua, tá? E não se esqueçam que quem nos fala aqui, professor Jefferson, tá? Então, bora lá, gente. Nós vamos falar sobre a evolução. E quando falamos ali de evolução na computação, estamos falando de uma das transformações mais impressionantes da história da humanidade, gente. Em menos de 80 anos, fomos de máquinas que ocupavam 180 metros quadrados, tinham menos poder que um relógio digital, para dispositivos que hoje cabem ali no nosso bolso, né? E são milhões de vezes mais poderosos, tá? E o título aqui, gente, já antecipa muito o fio condutor, né? Ali. Então, das válvulas aos microcomputadores, gente. A jornada da miniaturização. É isso mesmo, é sobre isso que a gente vai conversar ali. Como os computadores foram ficando menores, mais rápidos, mais baratos e com certeza hoje muito mais acessível, tá? E o mais importante, como essa evolução, gente, mudou o mundo, né? O mercado de trabalho e a nossa vida pessoal também, né? Vejam aí, não é só uma questão de curiosidade histórica, né? Quando você entende ali as gerações dos computadores, você entende por que os sistemas que hoje a gente usa têm capacidade do que tem, né? Você entende por que a indústria da tecnologia se comporta como hoje ela se comporta, né? E principalmente você mostra, né, que consegue enxergar para onde estamos indo. Porque a história nos mostra, gente, sempre padrões. Então, olha para a imagem aqui nossa de abertura, né? Que é ali, né, a primeira geração de microchip, tá bom? E, e também, né, é um dos primeiros que a gente vai mostrar que aí dentro tinha e tem muito mais informação do que o Colosso, o ENIAC e tudo mais, gente, que hoje é um microprocessador, né, que tem aí no nosso bolso, como eu disse. E aqui, gente, para vocês refletirem, tá? Você já imaginou como que vai ser a nossa tecnologia daqui a 20 ou 30 anos? Se olharmos para o ritmo de evolução que hoje a gente está estudando aqui, né? As possibilidades são muito impressionantes. Então se prepare para entender as 5 gerações de computadores, os componentes que marcaram cada uma delas, das válvulas aos transistores, né? Dos circuitos integrados aos microprocessadores e a força invisível de que guiou toda essa evolução ali, né? A lei de Moore. E é claro, gente, vamos conectar tudo isso com o que você faz no seu dia a dia, seja no trabalho ou na sua vida pessoal, tá bom? Então, bora lá e antes da gente entrar ali totalmente nesse universo, tá? Eu sempre gosto de trazer aqui os detalhes, né, gente? Eu quero deixar muito claro quais são os objetivos da aula, tá? Porque quando a gente tem um destino, fica muito mais claro, fica mais fácil acompanhar o caminho e saber aonde a gente deve chegar, tá bom? O primeiro que você já o objetivo é que você seja capaz de identificar
as 5 gerações de computadores ali e suas características, gente. Essas gerações não são apenas uma classificação arbitrária ali, elas representam saltos tecnológicos que mudaram completamente o que um computador pode fazer, onde ele podia estar e quem podia usá-lo, tá? Então a gente vai ver, gente, cada uma delas. Da primeira geração, com suas válvulas frágeis e os computadores gigantescos, né, gente, até a quinta geração, que é a que vivemos hoje, marcada pela conectividade, pela mobilidade e pela inteligência artificial também, tá certo? O segundo objetivo nosso aqui, gente, é compreender a importância dos transistores, né? Circuitos integrados e os microprocessadores. Eles são 3 componentes, são os verdadeiros protagonistas e miniaturização, né? O transistor foi inventado em 1947, gente. Substituiu as válvulas e reduziu drasticamente o tamanho e o consumo de energia. O circuito integrado, nos anos 60, ali, colocou dezenas e centenas, milhares de transistores em um único pedaço de silício, tá? E o microprocessador, nos anos 70, né, foi o passo definitivo para que o computador se tornasse pessoal, gente. E entender todos esses 3 elementos, gente, é entender a espinha dorsal da computação moderna, tá? E agora, vamos falar do terceiro objetivo, gente. É relacionar a evolução dos computadores com a lei de Moore. A lei de Moore é uma observação feita por Gordon Moore, fundador da Intel, gente. Isso mesmo. Em 1965, ele percebeu que o número de transistores em um chip dobrava aproximadamente a cada 2 anos, enquanto o custo caía. Essa simples observação dele se tornou uma espécie de profecia autorrealizável que guiou toda a indústria, né, de semicondutores por décadas e décadas. Então a gente vai entender como essa lei explica o ritmo alucinante da evolução tecnológica que testemunhamos aí. E claro, gente, por fim, o objetivo mais importante de todos, conectar a evolução tecnológica com as mudanças no mercado de trabalho e na sociedade. Porque a tecnologia nunca evoluiu, né, no vácuo, né, gente? Cada nova geração de computador abriu novas possibilidades de negócios, criou muitas novas profissões, tornou outras também obsoletas e transformou a forma de como se relacionamos, do jeito que a gente se comunica, do jeito que a gente conversa, do jeito que a gente estuda, do jeito que a gente trabalha, né? Então, quando a gente vê e compreende essa conexão, a gente consegue antecipar algumas tendências e se posicionar melhor ali no mercado, tá certo? Então, no final hoje da nossa aula aqui, você não vai apenas, gente, saber dizer a primeira geração usava válvulas. Você vai entender por que o computador saiu dos laboratórios militares e entrou nas empresas, depois nas casas, depois nos bolsos, e você vai ter uma base sólida para pensar sobre o futuro da tecnologia aí na sua carreira, tá certo? Então, bora lá. A gente vai começar, a gente vai começar com uma visão panorâmica, tá? Então, imagina que você está olhando uma linha do tempo da evolução, né, ali dos computadores, né? E nessa linha do tempo, nós podemos identificar 5 grandes atos, tá? 5 gerações, e cada uma delas é definida pelo componente principal que permitiu todo esse avanço, né? Então, a primeira aqui, gente, geração vai de 1940 a 1950. O componente principal, que no caso eram as válvulas, né, também chamadas de tubos de vácuo, elas funcionavam como interruptores eletrônicos, mas eram grandes, frágeis
esquentavam muito e queimavam com frequência, tá? Então, os computadores dessa geração, como o ENIAC, que a gente viu na aula passada, gente, ocupava um espaço muito grande, pesava muito, toneladas inclusive, e com isso consumia muita energia elétrica. Um exemplo de uma pequena cidade ali que consumia. E tinha uma confiabilidade muito baixa. Então, qualquer momento poderia parar de funcionar, pegar fogo, acontecer alguma coisa ali. E eram, né, tão caros que só os governos, gente, e grandes universidades podiam ter um, tá? Era a era ali dos gigantes, né? Bom, vamos aqui agora para a segunda geração, gente. A segunda vai de 1950, né, a 1960. O marco aqui, gente, foi a invenção do transistor, tá? Em 1947. Gente, o transistor fazia a função da válvula, né? Então ele atuava como um interruptor e amplificador, né? Mas era muito menor, consumia muito menos energia e era muito mais confiável. Com esses transistores, gente, os computadores começavam a encolher, não é mesmo? Eles saíam ali do tamanho de uma sala para um tamanho de um armário. E mais importante, começaram a ser comercializados para empresas também. Então, foi a primeira vez que o computador deixou de ser uma raridade de laboratório para se tornar uma ferramenta de negócios ali para grandes empresas, tá certo? Pulamos aqui agora para a terceira geração, gente, que vai ali de 1960 a 1970. É a era dos circuitos integrados, gente. Ou o que nós chamamos hoje de chips, né? Então, a ideia era muito simples, gente, era revolucionar. Então, ao invés de colocar transistores individuais e soldá-los, né, um a um, os engenheiros descobriram como fabricar centenas, milhares de transistores em um único pedaço de silício. Tá? Isso reduziu ainda mais o tamanho e aumentou a velocidade e barateou todo o custo, né, gente? Foi nessa geração que surgiram os primeiros sistemas operacionais e os computadores se tornaram mais amigáveis, né? Pulamos agora para a nossa quarta geração, gente. Essa daqui é. Estamos chegando nas mais atuais, 1970 a 1990. Aqui a gente tem, gente, já o microprocessador. Então, o que é isso, professor? É um circuito integrado que contém toda a unidade central de processamento, que é a famosa CPU, né, gente, de um computador em um único chip. E em 1971, então lançou o primeiro microprocessador, né, comercial, o Intel 4004. Ele tinha 2.300 transistores. Hoje um chip tem bilhões, para vocês terem ideia. E essa invenção permitiu o computador deixasse de ser uma máquina de uso corporativo e se tornasse um computador realmente ali pessoal, tá, gente? Que é o famoso que a gente chamamos de PC, tá? Foi nessa geração que surgiram a Apple II, a IBM PC, o Macintosh, né? Foi a democratização ali do computador, tá bom? E agora a gente pula para a quinta geração, gente. O que começou ali por volta de 1990 e se estende até os dias de hoje não é marcada por um único componente, mas por uma mudança, gente, de paradigma. Conectividade, mobilidade e inteligência artificial. É a era da internet, né, da World Wide Web, que é o WWW, dos smartphones, da computação em nuvem, gente, da internet das coisas e da inteligência artificial, a famosa IA, que hoje está no hype, né? Todo mundo está falando em todos os lugares, ai meu Deus do céu. Então, nessa geração, o computador deixou de ser um objeto sobre a mesa para estar em todos os lugares, em todo o ecossistema nosso. O computador deixou de ser um objeto, né, somente para grandes, mas se tornou algo popular, né? E
na nossa mão, na nossa casa, nos nossos carros, nos nossos eletrodomésticos também, né? Então, esses são os 5 atos que vamos mergulhar em cada um deles, entendendo não só a tecnologia, gente, mas o impacto, né, social e profissional que cada um deu aí, né, em cada um desses saltos, tá bom? Então, vamos começar com a primeira geração aqui, gente. A primeira geração, né, se você fechasse os olhos e imaginasse um computador, gente, da década de 1940, provavelmente você vai pensar, né, em algo muito grande, né, cheio de luzes, piscando, um calor que ninguém aguenta ali na sala, um forno, né? E você está absolutamente correto. É isso mesmo. O componente, né, estrela dessa geração era as válvulas. Acabamos de falar sobre elas, que foram substituídas. Também conhecido como tubo de vácuo. Parecia uma pequena lâmpada de vidro com fragmentos internos e ela funcionava como um interruptor eletrônico, gente, ligado ou desligado, tá? Era a base dos circuitos digitais ali. Mas as válvulas tinham um problema muito grande, gente. Por quê? Eram frágeis, esquentavam muito, né? E consumia muita energia. E o pior, gente, sempre queimava. Sempre tinha que estar trocando. Imagina o ENIAC que vimos na aula passada, ele tinha aí 17.468 válvulas, tá? Tem uma colinha aqui da quantia de válvulas, gente. Isso significa que a cada poucos minutos alguma válvula queimava e alguém tinha que encontrar qual que era e substituir ela. A manutenção era um pesadelo. E o tamanho, gente? O ENIAC, gente, ocupava 180 metros quadrados, pesava 30 toneladas. Para você ter uma ideia, era maior que a sua sala de aula, maior que muitos apartamentos. E mesmo assim tinha menos poder de processamento do que um simples relógio hoje, tá? O consumo, gente, de energia também era enorme, tá? Era estratosférico mesmo, estratosférico, tá? Usava muito. Quando o ENIAC ligava, gente, pra vocês terem ideia, as luzes das cidades lá da Filadélfia chegavam a piscar por causa da queda de tensão. Era preciso um gerador próprio, gente. E o acesso? Gente, somente o governo dos Estados Unidos e algumas universidades muito poderosas de elite podia ter um equipamento desse. O custo era tão alto que não existia um mercado comercial. Então, o primeiro computador comercial dessa geração foi o Univac 1, lançado em 1951, gente. Ele ficou famoso por prever corretamente a vitória de Eisenhower nas eleições presidenciais americanas de 1952, com base em uma pequena amostra de votos. Então, foi a primeira vez que o público em geral percebeu que o computador podia fazer coisas impressionantes, tá? Agora, quero que vocês pensem aqui comigo. Por que essa história é relevante hoje, né, gente? Porque ela nos mostra, né, como a computação começou como algo restrito, caro, instável, né? E isso nos ajuda a valorizar o que temos hoje, gente. Toda vez que você abre o seu notebook, né, ou pega ali o seu celular, lembre-se que para chegar a um dispositivo que cabe na sua mochila e funciona com uma bateria que dura o dia inteiro, foi necessário passar por essa fase de gigantes problemáticos, tá? Além disso, gente, a primeira geração nos ensina sobre o papel do governo e da guerra como catalisadores ali da inovação, né? Foram os investimentos militares e a corrida tecnológica que financiaram esses primeiros computadores, né? Então, isso mostra que muitas vezes inovação que parecem distantes começam, né, com financiamento público antes de se tornarem produtos de consumo. Então, da primeira geração ficam 3 lições. Uma, a computação era um privilégio de poucos. 2, a confiabilidade, gente, era um enorme desafio. 3, a escala de custo eram barreiras intransponíveis.
disponíveis para o uso pessoal. Então, essas barreiras seriam quebradas na próxima geração com a invenção do transistor, tá certo? Então vamos lá. Agora, gente, a gente vai para a segunda geração, que é marcada por uma invenção que mudou o mundo, tá? Professor, qual seria essa invenção, né? Um transistor, gente. Para entender a importância do transistor, a gente vai fazer uma analogia. Então imagina que você tem uma lâmpada, né, de filamento e ela esquenta, consome muita energia e queima muito rápido, né? Agora imagina que você substituiu essa lâmpada por um pequeno interruptor, né, de estado sólido do tamanho de um grão de arroz que não esquenta, consome quase nada e dura por anos. É mais ou menos essa diferença entre a válvula e o transistor, gente. O transistor foi inventado em 1947 no Bell's Laboratories por três físicos, tá? O John Barden, né? O Walter Barden, Bartrand, né? E o William Schockler, tá? Eu vou deixar depois ali também para vocês um apoio para vocês saberem mais sobre todos eles, tá bom, gente? Eles receberam o Prêmio Nobel de Física em 1956 por essa invenção, gente. O transistor é um dispositivo semicondutor que pode amplificar sinais ou atuar como interruptor. Exatamente o que a válvula fazia, mas com vantagens muito grandes. Menor, mais rápido, mais confiável e muito mais eficiente. Então, quando os computadores passaram a usar transistores em vez de válvulas, o salto foi brutal, gente. O tamanho dos computadores caiu muito, drasticamente. Deixaram de ocupar salas inteiras e passaram a caber em alguns armários mesmo, né? O consumo de energia, gente, caiu na mesma proporção. E a confiabilidade também pelo uso, né, dos transistores aumentou tanto que os computadores podiam ficar ali ligados por horas sem queimar nenhum tipo de componente. E, gente, esse avanço permitiu que os computadores saíssem dos laboratórios do governo e entrassem no mundo corporativo, né? Então, empresas começaram a comprar computadores para processar folhas de pagamento, né? Controlar estoques, fazer cálculos ali contábeis. Então, foi a primeira vez que o computador se tornou uma ferramenta de negócio. E junto com a adoção comercial, gente, surgiram novas linguagens de programação. Uma das mais importantíssimas foi a COBOL, Common Business Oriented Language, criada no final dos anos 50 ali especificamente para ser utilizada em aplicações comerciais, tá? O COBOL foi projetado para ser legível por humanos e permitir que empresas escrevessem programas de processamento de dados. Então, ele dominou o mundo corporativo por décadas, gente. E acredite, muitos sistemas bancários governamentais ainda rodam COBOL hoje, tá? Outro impacto, gente, muito importante, a indústria de computador começou a se formar. Então, algumas grandes empresas como a IBM, que já existia, se tornou gigantes ao oferecer computadores baseados em transistores, né? O mercado deixou de ser um punhado de máquina ali sob medida para se tornar um mercado de produtos padronizados. Então, gente, sempre gosto de falar, né? Por que isso importa para você? Gente, porque a transição da primeira para a segunda geração nos ensina como uma inovação de componente pode abrir novas fronteiras, né? Então, nesse caso, ó, o transistor, gente, não foi uma invenção que surgiu do nada. Foi um resultado de pesquisa, né, científica ali, né? E em poucos anos transformou realmente a computação de uma raridade de laboratório em uma
ferramenta empresarial. Então, hoje vemos ali os mesmos padrões com a inteligência artificial. O que começou há uns anos atrás como pesquisa acadêmica, hoje está rapidamente se tornando, né, uma tecnologia de negócio. E além disso, a história do COBOL nos lembra que a programação não é só sobre linguagens, gente, e startups. Há um vasto legado de sistemas que continuam rodando e que exigem profissionais que entendam essas tecnologias. Então, saber sobre essa história pode te abrir portas em setores como bancos, seguros, governo, onde a estabilidade e a manutenção de sistemas antigos são essenciais, tá bom? Bom, agora vamos para um tema, para o próximo, né? Que é a terceira geração, né? E é aqui, né, a história dá um novo salto novamente. Se o transistor, gente, substituiu a válvula, tá? O circuito integrado, como vocês estão vendo aqui, ou o chip, multiplicou o poder do transistor, tá? A ideia aqui, gente, era muito simples, tá? Mas, claro, muito genial. Em vez de ter transistores individuais, né, resistores, capacitores soldados, um a um, né, em uma placa, por que não fabricar todos os componentes em um único pedaço, né, de silício, de placa, interconectados ali internamente, né? Então, dois inventores trabalharam nisso de forma ali independente. Jack Kilby, né, da Texas Instruments, demonstrou o primeiro circuito integrado em 1958. Pouco depois, né, Robert Noyce, que mais tarde cofundaria ali, né, gente, a Intel, desenvolveu uma versão mais prática com interconexões de metal sobre aquele silício, aquela plaquinha. Ambos são considerados os pais do circuito integrado. Então, o impacto, gente, foi imediato e profundo. Com os circuitos integrados, era possível colocar dezenas, depois centenas, depois milhares de transistores em um único espaço minúsculo, né, gente? Então, o tamanho dos computadores continuou a encolher, a velocidade disso tudo do computador disparou e, crucialmente, o custo pelos componentes caiu muito, gente. O que antes exigia ali uma sala cheia de componentes, agora cabia em uma placa do tamanho da sua mão, tranquilamente, tá? Então, foi nessa geração aqui que surgiram os primeiros sistemas operacionais, gente, isso mesmo. Até então, cada computador era programado praticamente do zero e os programas, né, interagiam diretamente com o hardware, né, com os circuitos integrados e a maioria, né, uma complexidade que se tornou necessário um software que gerenciasse os recursos daquela máquina. Então, como memória e processamento, gente, e facilitasse a execução de múltiplos programas, surgiram um sistema como OS 360 da IBM, que foi um do marco da engenharia de software, tá? E falando, gente, em IBM, o grande marco dessa geração foi o IBM System 360. Ele foi lançado em 1964, né? Foi uma família de computadores que compartilhava a mesma arquitetura, permitindo que um cliente começasse com um modelo pequeno e, à medida que a sua empresa crescesse, migrasse para um modelo maior sem ter que reescrever todos os seus programas. Então, essa ideia de compatibilidade entre diferentes modelos, gente, ali de computadores, revolucionaria e estabeleceu o domínio da IBM no mercado corporativo por muitos anos, muitas décadas, tá? Bom, a terceira geração, gente, também viu o início da miniaturização, tá? O que é isso, gente? A diminuição do computador. Mais tarde, os computadores pessoais, gente,
os computadores ainda eram caros, né? Eles ainda eram usados principalmente por empresas, universidades, mas estavam se tornando menores e mais acessíveis. O chip estava pavimentando o caminho para isso, gente. Agora pense no seu próprio trabalho. Se você trabalha com tecnologia, já deve ter ouvido falar em chips semicondutores ou processadores, né? A terceira geração, gente, é o momento em que esse conceito se consolidou, né? E toda vez que você compra um computador e se preocupa com o modelo do processador, você está lidando, né, com o legado dos dois circuitos integrados. Então, é a ideia de compatibilidade entre diferentes modelos, né, iniciada pelo System 360. É o que a gente viu até hoje, gente. Você pode comprar um notebook básico e um workstation potente, né, mas ambos rodam os mesmos sistemas operacionais e programas também, tá? E mais, gente, essa geração nos ensina sobre a importância da padronização. Quando a IBM criou, né, uma família de computadores compatíveis, ela permitiu que softwares, né, programas se tornassem um negócio separado do hardware. E isso abriu um mercado para empresas de software. Uma indústria hoje, que hoje é gigantesca, sem padronização, cada máquina seria um mundo à parte. E o ecossistema que conhecemos hoje, né, de se conectar com tudo e todos ter a mesma modelo e vibe, não seria a mesma coisa, tá? Eu acredito que nem existiria, tá certo? Bom, agora a gente chegou, gente, ficando bom aqui, na quarta geração. E aqui a história se acelera ainda mais, tá? É nesse período que a gente está vendo aqui que o computador deixa de ser um equipamento corporativo para se tornar um produto de consumo, tá? Então, o protagonista dessa revolução é o microprocessador, tá? O microprocessador, gente, é essencialmente um circuito integrado que contém toda a unidade central de processamento, o que nós chamamos de CPU, né? De um computador e um único chip. Então, em 1971, a Intel lançou o primeiro microprocessador comercial, que era o Intel 4004. Tá? Ele tinha apenas 2.300 transistores e era originalmente projetado para uma calculadora. Tá? Mas os engenheiros logo perceberam que aquele chip poderia ser o cérebro de um computador de um propósito mais abrangente, de um propósito mais geral, tá? E a partir desse momento, gente, o que aconteceu foi uma verdadeira revolução. O microprocessador tornou possível construir computadores pequenos o suficientes e baratos o suficiente para uma pessoa comum pudesse ter ali na casa dela. O primeiro, gente, marco muito importante aqui foi o Altair 8800. Esse foi lançado, tá até aqui eu coloquei para vocês, em 1975. Era um kit de computador que vinham em partes. E o usuário tinha que montar e programar usando interruptores, tá, gente? Foi um sucesso entre entusiastas, hackers e inspirou jovens como um exemplo, né? Bill Gates e Paul Allen, a criar uma versão de linguagem BASIC para ele, o que levou à fundação hoje que a gente conhece, que é a Microsoft, tá? Em 1977, gente, veio, né, uma das empresas mais conhecidas, que é a Apple II. Diferente do Altair, a Apple já vinha montando com teclado, suporte para gráficos e som, era muito mais amigável. Foi a primeira, né, foi o primeiro computador pessoal de sucesso comercial, vendendo milhões de unidades. Gente, a Apple mostrou ali, né, que o computador podia ser usado não só por técnicos, mas por qualquer pessoa, pessoas comuns, certo? E em 1981, a IBM
entrou no mercado de computador pessoal com o IBM PC, gente. Que até então, gente, eles dominavam o mercado corporativo, né, disso, decidiu adotar uma arquitetura aberta usando componentes prontos de fornecedores como a Intel, que fazia o processador, a Microsoft, que era o sistema operacional, MS-DOS, né, na época. Essa arquitetura permitiu ali, né, essa arquitetura aberta permitiu que outras empresas fabricassem clones compatíveis, o que fez com que os preços caíssem e o mercado explodisse. O termo PC se tornou sinônimo de computador pessoal compatível com IBM. E em 84, a Apple lançou o Macintosh, gente, que trouxe uma inovação enorme, que era o quê? Interface gráfica, gente. E também o que nós conhecemos hoje como o mouse. Até então, gente, os computadores usavam linhas de comando sempre. Então era sempre uma programação. O Macintosh, gente, popularizou o uso de janelas, ícones, menus e cliques, né? Então, essa interface toda tornou o computador muito mais intuitivo e abriu as portas para o uso, né, por pessoas sem conhecimento técnico, tá? A quarta geração foi o período, gente, em que o computador se tornou verdadeiramente pessoal. Ele saiu das salas, né, climatizadas das grandes corporações e entrou nas casas, nas pequenas empresas, nas escolas, e foi também o período em que surgiram os primeiros softwares de produtividade, como planilhas eletrônicas, os processadores de texto, que hoje temos WordStart, WordPerfect, né, que deram razões concretas para as pessoas comprarem um computador, tá? Agora, por que que ela é relevante, gente? A quarta geração, gente, mudou o mundo profissional que você conhece hoje. Muitas das profissões que exigiam hoje, como analista de sistema, designer de interfaces, consultor de tecnologia, surgiram, né, ou se consolidaram nesse período. Então, a ideia de qualquer pessoa poder ter seu computador em casa e usá-lo para trabalhar, estudar, criar, veio da quarta geração, tá certo? E o que eu quero trazer aí para vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a quinta geração, gente. Deixa eu colocar aqui. A quinta geração, que é a nossa geração de hoje, né? E é a era em que a computação deixou de ser sobre máquinas isoladas e se tornou sobre redes, mobilidade e inteligência. E ao contrário das gerações anteriores, não há um único componente que a defina, há vários, né? E várias forças agindo em conjunto. Então, a primeira força é a internet e a conectividade, né, gente? Em 1991, né, Tim Berners-Lee criou o World Wide Web, que transformou a internet em uma rede acadêmica e militar e um espaço acessível a todos, tá? A segunda força é a mobilidade, gente. Começamos com notebooks nos anos 90, que nos permitiam levar o computador para qualquer lugar. Depois vieram os tablets e em 2007 a Apple lançou o iPhone, que definiu o que um celular podia fazer. Então, o smartphone, né, se tornou um computador de bolso com a tela sensível ao toque, sensores de câmera, conectividade permanente, né? Então, a mobilidade mudou hoje. Mais pessoas no mundo têm acesso a um smartphone do que a água encanada, gente, para vocês terem ideia. A terceira força é a inteligência artificial, gente. Embora a IA exista como um campo de pesquisa desde os anos 50, foi só nas últimas décadas que se tornou, né, onipresente. Então, isso se deveu a três fatores. A primeira, a lei de Moore nos deu um poder computacional suficiente. A internet gerou a quantidade imensa de dados para treinar modelos.
e avanços em algoritmos como Deep Learning, né, permitindo que as máquinas aprendessem por conta própria. Então hoje a gente usa IA o tempo todo. Assistentes virtuais como Siri, Alexa, sistema de recomendação da Netflix, Spotify, tradução automática, reconhecimento facial, chatbots e por aí vai, gente. A quarta força é a computação em nuvem, gente. Em vez de seus dados, programas apenas estarem no computador, você pode acessá-los de qualquer lugar, pois eles estão em servidores remotos. A nuvem permite que as empresas e indivíduos escalassem sua infraestrutura sobre demanda, pagando apenas pelo que usam. Serviços como o Google Drive, Dropbox, né? AWS, que é ali da Amazon, né? A Microsoft Azure, são exemplos aí, né? E a quinta força é a internet das coisas, gente. Objetos do nosso cotidiano, como geladeira, lâmpada, câmera, relógio, até mesmo roupas, estão sendo conectados à internet. Eles coletam dados que se comunicam e podem ser controlados remotamente, tá bom? E, né, para você, profissional, essa geração representa um mundo de oportunidade e desafio, gente. Além disso, a quinta geração nos coloca questões importantes: privacidade, segurança, desigualdade, né, de acesso, ética e inteligência artificial. À medida que a tecnologia se torna mais presente, entender esses aspectos se torna parte da responsabilidade de qualquer profissional, tá bom, gente? E aqui a gente vai encerrar a nossa jornada pelas 5 gerações, tá? Na próxima aula a gente vai explorar como a computação se tornou uma indústria global, tá bom? E você faz, gente, parte sempre dessa história. Cada vez que você usa tecnologia, você está contribuindo para o próximo passo, certo? Então, nos vemos na próxima aula e até mais. Obrigado pela atenção de vocês.